Esse é o problema 43 do livro. Nele você tem dois blocos conectados por um cabo que estão deslizando sobre essa superfície. O bloco 1 tem esses dados, massa 1,08 kg, o atrito estático 0,3 e o bloco 2, massa 2, 0,25 kg e o coeficiente de atrito estático igual a 0,2. Uma pergunta é qual é a aceleração e a outra qual é a atração entre os cabos. Bom, podemos pensar nas forças que agem nesses blocos. Peso, M1G, M2G, força normal, 1, 2, atração entre os cabos e força de atrito. Lembrando que a gente pode decompor essas forças numa direção X e nessa direção Y. Aqui eu tenho PY e PX. A mesma coisa para o outro bloco. Depois de decompormos as forças, nós temos essa figura. Lembrando que a componente ao longo dessa direção X é seno θ e a direção perpendicular é sempre cosseno θ. Nós temos aqui em cinza a tração, mas para achar a aceleração a gente pode considerar o sistema como sendo os blocos 1, 2 e o cabo. Então essas trações não entram no jogo, a gente pode olhar quais são as forças que movimentam esse sistema. As forças externas a esse sistema. Então se a gente olhar para essa figura, nós temos essa componente que tende a arrastar o bloco para baixo, e tem esse atrito e esse atrito o contrário. Então a gente pode diretamente usar a segunda lei de Newton, a aceleração, soma das forças sobre a massa total do sistema. Então isso vem da segunda lei de Newton. Temos que colocar aqui quais são as forças externas ao sistema. Então pela figura são os mg seno θ e as forças de atrito. Então eu escolhi para cá positivo, então elas são positivas, e como eles descem, o atrito contrário é negativo. Então a aceleração vai ficar então m1g seno θ mais m2g seno θ, que são as forças que arrastam para baixo, menos os atritos contrários, menos F1 menos F2, dividido pela massa, que é a massa dos dois blocos. Tá aí. Agora a gente olha essa figura e percebe que a força normal equilibra com mg cosseno θ. Força de atrito estático é μ estático vezes a normal. Então, para qualquer caso, ela vai ser mg cosseno θ. Então, dessa forma, para o problema, nós temos dois blocos, então, duas forças de atritos, com coeficientes de atritos diferentes e massas diferentes. E esses valores que estão aqui, essas equações, vão ser substituídas aqui. E daí, jogando os dados do problema, nós vamos obter a aceleração. A resposta final fica essa.
nós podemos ainda colocar em evidência. Bom, com a resposta acima, você já joga os dados e consegue achar a resposta. Mas a gente pode colocar o G em evidência, ok? E essa será a resposta final. Veja que eu coloquei G seno θ em evidência, ele aparece ali igualzinho, então fica M1 mais M2. Então, jogando os dados, nós temos essa expressão, né, tudo em evidência multiplicando a gravidade, e a resposta final será... Aceleração negativa significa o quê? Que você tem esse objeto deslizando, né, indo para baixo, e a aceleração é contrária, negativa. Então é como se você inclinasse um caderno, botasse a borracha para deslizar, mas ela desliza e devido ao atrito ela vai freando até parar. Então os blocos descem desacelerando. Para achar a atração, então eu olho a segunda lei de Newton para um dos blocos quaisquer. Por exemplo, nós temos essa figura. E nela nós podemos ver que, por exemplo, o bloco 2. Ele tem essa força para baixo e essas duas para cima. Força de atrito e atração. Então eu vou escrever a segunda lei de Newton para ele, que vai ser essa força menos essas duas, igual a massa vezes a aceleração. A aceleração a gente já obteve no slide anterior. Então para o bloco 2 eu tenho M2G seno θ menos a atração, menos o atrito, ok? E temos a normal igual a M2G cosseno θ. Então nós temos M2G seno θ, para cá positivo, menos a atração menos o atrito, igual a M2A. E na direção Y, a normal 2 vai ser igual a M2G cosseno θ. Lembremos que força de atrito é μ vezes a normal, e no lugar da normal, nós vamos substituir M2G cosseno θ. Então nós ficamos desse jeito. E agora é só jogar os dados do problema e obter a tração. Nós temos as massas, os coeficientes de atrito e a aceleração que foi obtida nesse slide. Substitua os dados você e obtenha a tração 0,17 newtons.